atentatória ao postulado constitucional da independência e harmonia entre os poderes. A propósito, ao examinar assunto correlato no julgamento, o insigne ministro Francisco Rezec deixou registrado no seu respeitável voto que, no contexto dos debates que esta matéria provocou na origem e que envolveram os três poderes do Estado, vem, por outra, afloram equívocos conceituais de certa monta, qual o entendimento da prerrogativa de dar nome à sede forense como atributo da propriedade imobiliária, ou a visão do Poder Executivo como titular do domínio dos bens públicos afetos a seus próprios serviços, tanto quanto aos das legislaturas e os da Justiça. Tudo isso posto de lado porque é desnecessário ao completo esquema da questão de inconstitucionalidade que aqui se discute. Reponta claro o argumento do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Parece-me que a competência para dar nome a lagradouros públicos, porque não disciplinado na lei fundamental, há de ser em lei ordinária, e que entre aqueles não há por que distinguir o de uso especial da justiça dos vinculados aos demais poderes, ou entregues ao uso comum do povo. Aquela primeira ideia se viu desenvolver com esmero pelos fundadores da Federação Norte-Americana e dessa e da outras fontes. Foi sabidamente assimilado pelo direito público brasileiro, tudo quanto a carta não diz por si mesma, não o governo, nem tampouco a justiça, mas o Congresso compositor, por excelência da ordem jurídica, que é a lei fundamental em cabeça, sem poder exaurir. Essa regra eminente traz, porém, consigo duas presunções tácitas: a de dar-lhe o exato contorno. A primeira é a de que esse espaço a ser preenchido pela produção convencional reclame substância normativa, vestida da abstração e da generalidade que lhe são próprias. A segunda, indissociável da precedente, e a de que o vasto domínio dos poderes implícitos no Congresso não pretenda estender-se sobre a área reservada pela lei fundamental às prerrogativas do Executivo e do Judiciário, com todos os desdobramentos necessários que se não lhes afronta a independência. Guardadas as devidas proporções, o que a lei orgânica do município de São Tomás de Aquino estabelece, em face da ausência de previsão constitucional expressa, é a sua competência plena de atribuir denominação a lagradouros ou prédios públicos municipais, o que, porém, como registrado precedentemente, constitui ato concreto da administração, parte integrante do serviço público de sinalização urbana, cujo responsável é o prefeito. Não há, porém, considerando-se os argumentos acima reproduzidos, como incluir no rol dos poderes implícitos da Câmara a competência para editar leis formais, desvestidas dos atributos de generalidade e abstração, tampouco estabelecer esses poderes sobre área de atuação exclusiva do Poder Executivo, a quem compete a administração dos bens públicos e a prestação dos serviços públicos municipais, constituindo o ato de atribuir nomes a lagradouros ou prédios públicos mero corolário ao poder de administrar. Sobre o tema, esses tribunais têm necessidade, não? Esses tribunais têm necessidade, não? Assim sendo, a assessoria jurídica da Casa manifesta pela deliberação favoravelmente ao projeto apresentado, por apresentar pressupostos condizentes com as normas legais vigentes, respeitando, no entanto, a soberania das comissões e do plenário, e o parecer sob censura. São Tomás de Aquino, 29 de abril de 2015, Paulo Ricardo Bonfim. Coloquei em votação o projeto. Quem tiver de acordo com a votação do vereador, votação.
Quem tiver de acordo com o projeto, permaneça sentado. O projeto foi aprovado. Por ser uma reunião extraordinária, a palavra vai estar aberta para os vereadores, se quiser fazer uso dela, somente sobre o projeto. Né? Certo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos vereadores. Eu quero só relembrar algum tempo atrás, a nossa escola entrou em reforma e lá tinha o pré-Dona Letra. Ele veio para cá, no barracão do Gesso, e ele veio com o nome de Dona Letra. Por quê? Depois ele tornou a voltar para o prédio da escola e voltou para o prédio Dona Letra. O que acontece? A instituição acompanha, né? O nome acompanha a instituição. O que nós vemos nesse projeto hoje, que veio uns dias atrás, criando um centro de educação, um ensino integral e o CEMEI, que era, né, o Centro Municipal de Educação Infantil. Hoje ele retorna já como 2 CMEIs. O município mal comporta o CMEI com o número de alunos, né? Mal comporta. O que acontece? No prédio principal, lá na Salinha Brão, será colocado o nome da mãe do prefeito, né? Nada contra, porque também uma pessoa muito boa, nós não temos nada contra nomes, quero deixar bem claro isso aqui. E do lado de cá, Orlando Soares, o que nosso entendimento é que o nome Orlando Soares das Boas deveria acompanhar a instituição, né? Como ela mudou para CMEI, o pré-CMEI, ele deveria também chamar CMEI Orlando Soares das Boas, que é o prédio principal, e ali, o sem dúvida nenhuma, vai estar brigando todas as crianças. Orlando Soares das Boas, acho que todo mundo conheceu, né? Vice-prefeito de Santo Márcio, uma pessoa que prestou relevante serviço para a nossa cidade, principalmente aos mais carentes. Tem aqui, às vezes não conheceu, não é da época. Então, eu acho que é uma afronta essa mudança de nome, porque aquele prédio cá, futuramente vai ser um depósito. Eles vão estar tirando o nome porque vai ser obsoleto, não vai ter uso nenhum. É só simplesmente para fazer, no meu entendimento, uma covardia com o cidadão aquinense que, como eu disse, prestou um relevante serviço. E de queda, também o prédio Dona Leda sumiu. É mais uma aquinense que teve seu nome, sumiu da história. Então, a história de Santo Márcio está sendo trocada aqui. Trocar nome de ruas, de logrador, de pedra, eu acho que é uma coisa que abre um precedente muito ruim. Porque ao trocarmos o nome de uma rua, nós não estamos simplesmente trocando. Nós estamos trocando uma história, estamos mexendo com famílias. Então, o nosso voto está embasado nisso. Nada contra o nome de ninguém, gente. Nós não temos nada contra o nome que vai ser colocado hoje. Não temos mesmo. Mas, infelizmente, nós estamos votando contra por esse argumento. Fala. Queria agradecer a presença. Dizer também que eu voto contra, porque eu não acho justo com a família, do senhor Orlando Soares, que meu tio, né, que foi homenageado há tantos anos, e ser mudado. Porque, no caso também, poderia estar votando a favor, porque é minha bisavó, que seria, né, homenageada. Gostaria sim que ela fosse, mas tem muitos anos para ser inaugurado. Gostaria só que permanecesse o nome do Orlando Soares das Boas. A palavra continua aberta. Pela ordem, Sérgio. Só queria complementar as palavras do vereador Alvaro da Cátia. Foi um projeto assim insistentemente vindo à Câmara para ser votado. Eu achei que ele ia voltar e haveria uma mudança mais contundente para a gente até votar junto. Tá? Eu acho assim, o nome do senhor Orlando teria que acompanhar a história. Infelizmente, está rolando um jeito que futuramente, se o município só comporta no centro educacional, futuramente ele pode ficar para trás, pode vestir de ser extinto. Eu assim, eu sou mais novo, não cheguei a conhecer, mas pela história, pelo que a gente tem buscado, tem visto que era merecidamente o movimento ter acompanhado. Mas, infelizmente, o voto na Câmara não acompanha muitas vezes a razão do povo, aquilo
que merecidamente tem que ser igual e ter um comportamento. Muita gente tem um voto que não acompanha o povo para acompanhar os efeitos que pode surtir lá na frente. Então eu acho assim, que a gente tem que pensar muito bem. Eu teria a maior vontade de votar junto, mas da forma que votou o projeto, que a gente se sentiu obrigado a votar contra. E eu achei que mesmo se fosse meu pai que tivesse recebido o nome antes do hoje fosse feita uma história dessa, eu não ia gostar de presenciar ela. Era só isso, presidente. Agradeço. Palavra continua aberta. Pela ordem, senhor presidente. Queria explicar aos senhores vereadores o seguinte: mais cedo eu estive reunido com a secretária de Educação, da Ancela, para perguntar o porquê de 2 CNEI, como o senhor mesmo tinha argumentado até na Câmara de mais cedo. Então nós sabemos o porquê de 2 CNEI. Vandinha, a questão é o seguinte: na CNEI novo que está sendo criado agora, Ana Toninho de Carvalho, eles vão colocar tanto as crianças de 0 a 4 anos, e o pré de 4 e o pré de 5. Certo? Vai ter que ser colocado vai ser tudo junto. Ela foi na superintendência, inclusive a esposa do senhor vereador estava junto, foi também, sabe da situação. O que acontece? Ela foi na superintendência e ela pode colocar isso tudo junto, até para facilitar esse deslocamento de alunos, criança que está na creche com 4 anos, desloca para a escola, volta de novo. Então ela pode colocar tudo junto lá, e vai ser colocado. Por que vai ser colocado? Nessa CNEI, Ana Toninho de Carvalho, não cabe todo mundo, ao contrário do que os senhores estão dizendo. Está falando que lá vai caber todo mundo, que não tem local para os dois. Para agora, para esse ano mesmo, o CNEI Orlando Soares já vai receber as crianças do pré de 5 anos. Entendeu? Então eu só queria explicar o seguinte: os senhores estão argumentando que o prédio vai ficar parado, que vai virar estoque. Não é muito bem isso que vai acontecer. E o outro detalhe, também não vai ser criado, não precisa ter duas diretoras, uma diretora para lá, uma diretora para cá. Pode ser a mesma pessoa vai ocupar os 2 prédios. Entendeu? A mesma pessoa vai dirigir os 2 prédios. O que pode ser feito é uma vice-diretora, tiver dando assistência no outro prédio, e assim será feito. Eu fui tirar as dúvidas com ela, porque eu também fiquei em dúvida. Falei, mas por que 2 CNEI? Entendeu? E bem possível, como a gente sabe muito bem disso, como ele já vai ser ocupado a partir de agora, bem possível do ano que vem, normalmente que vai aumentar alunos. Você nunca diminui aluno, todo ano vai aumentar os alunos, tem mais crianças para estudar. Então é natural que ele vai estar em funcionamento juntos. Os 2 vão estar funcionando juntos. Por isso, os 2 vão chamar CNEI. Só isso. Palavra continua aberta. O argumento aqui, não é tanto de funcionar. Poderia funcionar, pode funcionar os 2. A questão aqui é de levar o ponto. Então, infelizmente, não pode. Eu quero agradecer a presença de todos e dizer o seguinte: como eu falei antes, esse projeto não foi a Câmara que fez, né? Todo mundo sabe. Então teria que votar hoje, entendeu? Até mesmo por uma certa urgência de inaugurar a escola, né? Só um minuto. Só que o negócio, a Câmara não fez o projeto, mas ela poderia ter feito. Por exemplo, se a gente votasse hoje contra, ela poderia editar um novo projeto, que é uma função concorrente. A Câmara também poderia. Mas a maioria não votar. Não, tudo bem, eu só explicar. A sessão está encerrada. Obrigado, presidente.